Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E no estudo de hoje entraremos no mundo do movimento do som dentro das produções musicais e de como esse efeito é um dos grandes responsáveis pelo sucesso de uma obra. E como eu sempre falo, o motivo do estudo de hoje é por conta de muitos e-mails que eu recebo com muitas dúvidas nessa área. E eu espero que ao fim desse estudo não tenhamos mais dúvida. Mas antes, porém, eu quero deixar aqui registrado toda a minha gratidão a essa família do áudio que tem me recompensado, seja através dos comentários, seja através dos e-mails, sempre me motivando, deixando aqui o seu joinha, que é sinal que eu estou no caminho certo dos estudos. A todos vocês, meus sinceros muito obrigado, espírito da família do áudio. E que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Dito isso, vamos então entrar no nosso estudo de hoje. Aos que acompanham nossos estudos aqui no canal, nossos inscritos, nós aprendemos em estudos anteriores que, para que uma mixagem tenha sucesso, depende de 3 fatores fundamentais. A primeira é o espectro, que é a riqueza de frequência dentro de uma mix. E esse fator está ligado diretamente ao ritmo empregado naquela obra, logicamente, porque nesse ponto vai existir exceções. Posso citar, por exemplo, uma música acústica que usa só uma voz de um violão, uma embolada, que é o pandeiro e voz. O segundo fator é o panorama, ou seja, é a distribuição dos instrumentos dentro da mix com relação ao plano L e R, ao qual esse fator também se interliga intimamente ao fator espectro. Isso por quê, senhores? Pois quanto mais instrumento contém uma mix, maior é a riqueza de frequência e, nesse caso, maior também vai ser a nossa preocupação na distribuição dos instrumentos com fim evitar o cancelamento de fase. E também nós vamos usar esse fator panorama para quê? Para dar destaque a um instrumento, etc, e etc. E terminando, o terceiro fator é a profundidade, que é a relação de quanto uma peça está na mix, longe ou perto do ouvinte, também chamada de ambiência. E aprendemos também que desses 3 fatores, eles se subdividem em 6 parâmetros. O primeiro é o equilíbrio, que é a relação de volume entre as peças de uma mix, o espectro de frequência, que é a quantidade de frequência abrangida dentro dessa mix, o panorama, que é a distribuição pelas caixas LR, o espaço, que é a ambientação de cada peça dentro da mix, a dinâmica, que é a variação de volume de cada peça dentro da mix, e por fim a identidade, que é a parte criativa da mixagem, né? Aquela que nós fazemos que aquela mixagem tenha o nosso toque todo especial. Então, como nós estamos vendo até agora, eu não falei nenhuma novidade. Tudo que eu falei aqui é assunto que já estudamos aqui no canal. Mas a razão que eu fiz esse resumo é pelo fato que o estudo de hoje está amarrado a esses parâmetros, né? Que é o movimento do som. E se você prestou bastante atenção, todos os parâmetros mencionados têm relação com a palavra movimento. Repetindo, o que podemos observar nesses parâmetros até aqui, que todos eles estão interligados à palavra movimento, sendo, lógico, que 2 fatores estão mais intimamente ligados a essa palavra, que é a dinâmica e o equilíbrio. Mas antes, para que nós possamos entender a técnica do movimento dentro do áudio, devemos ter conhecimento do comportamento humano, né, da audição humana ao movimento, já que nós vamos fazer as edições não é para os animais, é para os seres humanos, para o homem. A ciência nos diz que o cérebro humano tem o movimento, seja esse movimento de qualquer coisa, como um sinal de atenção, ou melhor, alerta. Por que isso? Porque nos velhos tempos, nos áureos tempos primitivos, o homem não tinha o equipamento de proteção que existe hoje. E a forma de defesa teria que ser criada então pelo cérebro. Então o cérebro criou a atenção a qualquer coisa que se movimentasse para que assim o homem pudesse ficar alerta. Para quê? Para uma possível defesa ou fuga. E esse mecanismo não só se processava no meio material, mas também no meio imaterial, como no caso do som. Lembrando, logicamente, que o som se propaga através do ar, né, do espaço, através de um movimento. Então, escutava um som, aquela pessoa que estava lá, né, aquele homem primitivo, já ficava alerta, o cérebro já falava, opa, tem algo errado ali. Ou se passasse um animal correndo, ou qualquer vulto, ele já olhava aquela atenção. Então, o ser humano é preparado para ter alerta a tudo que é movimento, como é no nosso dia a dia. Se a gente for prestarmos atenção no nosso dia a dia, quando tudo que se movimenta à nossa frente, a gente tem aquela atenção especial. E essa explicação que eu estou dando aqui sobre o cérebro humano e o movimento é para justamente chegar a um ponto, que
que o cérebro humano, mesmo o do animal, tem uma atenção especial ao movimento do som, que é a parte que nos importa. E esse fator dentro do som fica ligado a duas vertentes principais, que é a dinâmica e ao equilíbrio. E é justamente através desse mecanismo de defesa do cérebro é que vamos criar nossa oportunidade de tirar vantagem ao nosso favor na mixagem. Mas para isso, devemos entender de como o som se movimenta e o ouvido humano também interpreta esse movimento, para que a gente possamos nos preparar para tirar proveito dessa vantagem que o cérebro está nos dando, essa oportunidade. A primeira coisa que nós devemos saber é que o som se movimenta em dois sentidos dentro de uma mix, que é a parte que nos importa, na forma horizontal e a vertical. Eu digo isso dentro da mix, lógico, porque no espaço natural o som se propaga ou se movimenta em todas as direções, devido aos obstáculos, tudo isso vai influir, a reverberação do ambiente, tudo isso. Mas o que nos importa aqui é dentro de uma mix, que essa é a nossa parte que nós estamos estudando aqui hoje. Então vamos ver essas duas vertentes separadamente para que nós possamos tirar vantagem disso. Então vamos entender essas duas partes de movimento do som vertical e horizontal. Na forma vertical, é em cima de dois parâmetros aqui mencionados, que é o equilíbrio, que é a relação de volume entre as peças de uma mix, e a dinâmica, que é a variação de volume de cada peça dentro da mix. Nós temos aqui, por exemplo, uma guitarra no volume. Aqui nós temos um contrabaixo. Aqui nós temos um vocal. Ou seja, se a gente queremos dar destaque e atenção, nós temos que dar maior destaque de volume àquela peça dentro da mix. Porque o ouvido humano, como eu falei, ele vai prestar atenção àquilo que tenha maior dinâmica, maior intensidade. E, logicamente, que para alcançar isso, nós temos que manter um equilíbrio entre as outras peças para que essa tenha destaque. Se eu deixar todas essas outras aqui, né? Vamos aqui esquecer isso aqui. Se todo aqui, isso aqui está o contrabaixo no mesmo volume, isso aí é acústico, né? Que o ouvido interpreta, escuta, porque nós temos aquela lei que diz que a audição humana ela é diferenciada para cada frequência, por isso que nós fazemos as edições, mas isso aqui é assunto já dito em outras aulas. E aqui nós temos o vocal, ou seja, nós não temos um equilíbrio, todos os sons estão se misturando igual, então não existe um equilíbrio, quero dizer, entre as peças, então tem que haver esse equilíbrio e depois desse equilíbrio haver um destaque através da dinâmica entre um. Vamos botar aqui, ó. Aqui já é o vocal. Ele vai estar dando aquele destaque de volume entre a outra para que o cérebro possa processar e ter atenção mais àquela peça. E na forma horizontal entra o parâmetro panorama, que é a distribuição pela caixa L e R, e o parâmetro identidade, que é a parte criativa da mixagem. E como eu disse, faz com que a mixagem seja toda especial, essa parte da identidade. E é nesse ponto que nós vamos nos ater nesse estudo de hoje, nesse tema de hoje. Pois as outras formas é corriqueira para nós. Nós que já editamos, nós usamos já a edição, distribuição, toda essa parte panorama. Isso aí já é a parte comum, mas a parte identidade ela é pouco falada. E essa parte é muito importante porque ela dá todo aquele sabor, ela dá toda aquela identidade, como diz a palavra, à nossa mix. Então, reprisando, na forma do movimento vertical, temos o som se movimentando dentro da mix. E, em consequência, isso vai ser aonde? Entre as caixas, né? Entre os lados L e R. E, já que aqui é um canal de estudo, eu vou deixar registrado aqui que essa técnica ela foi utilizada e descoberta pela Walt Disney e usada pela primeira vez no filme Fantasia, ao qual chamaram essa técnica de Phantom Sound. Essa técnica se consistia em colocar duas caixas nos extremos da tela e com potenciômetros ir elevando, né, o som, como nós fazemos dentro das nossas edições aí da nossa mix. O som entre as caixas, ou seja, entre os extremos das caixas. E assim nasceu o famoso potenciômetro panorâmico ou pan-point. E essa técnica ela é tão importante que passou esses anos todos e ela é ainda muito utilizada pela indústria do áudio, mas só que de uma forma invisível. Eu posso citar, por exemplo, na indústria dos instrumentos, que os órgãos, muitos tipos de órgão, né, e piano elétrico, utiliza essa técnica. Quando estou tocando nota, que o som ele fica correndo entre L e R para dar um destaque a esse som. E também nas produções musicais, muitos editores usam em ritmo, como no caso do eletrônico. Por quê? Como eu falei do cérebro lá, o principal objetivo é dar destaque a uma peça dentro da mix. E como aprendemos, o cérebro sempre está alerta ao movimento do som.
E também conforme a grandeza desse movimento. Quanto mais maior a grandeza, mais o cérebro vai ficar em alerta. E é comumente na música, graças ao movimento vertical, que a música se torna interessante para o cérebro. Porque o nosso alvo na edição é o quê? Fazer com que a música tenha movimento. Por isso que nós na música nós temos, por exemplo, o papel aqui. Nós pegamos uma música, nós temos ali a parte de intro, que entra os instrumentos e começa, entra, sai um instrumento, aquele solinho, aí depois ele passa para a parte da estrofe, que a pessoa começa a narrar toda a música através da voz, chamando a atenção através do movimento da fala. E a pessoa está atenta àquele movimento da fala. Para a fala um bocadinho, entra ali um solinho para dar aquela fechar, não parar o movimento, o cérebro não perder o foco da atenção. E é assim que movimenta, e é assim que funciona a música. E como podemos fazer uso da forma horizontal? É assim que na forma vertical usa, né? Nessa dinâmica, nessa subida, esses altos, esse sobe e desce da música, né? Entrando no instrumento, saindo o outro. É tudo isso que torna a música interessante. Se não fosse assim, fosse uma massa sonora, sem movimento, parada, só tocada, pá, não teria nenhum sentido, a música não teria graça. E podemos fazer uso da forma horizontal, ou seja, com muito bom senso. Por quê? Ela vai trazer um destaque muito especial a nossa mix, mas também ela é muito chamativa, essa parte horizontal, de carregar o som, atravessar o som de um extremo a outro. Para ver isso, nós vamos ver aqui na prática. Eu abri aqui o Sonar, mas devo lembrar que essa técnica, ela é utilizada, essa prática, em qualquer DAW de sua preferência, seja o Pro Tools, no Base, Cubase, Studio One, não importa a DAW que você use, a técnica é a mesma. Eu aqui vou usar o Sonar. Estou aqui com esse projeto aberto, eu vou tocar um pedaço dele para que nós possamos entender. Os senhores notam nesse Moog aqui, nesse som inicial, que já chama atenção, porque existe uma dinâmica, ele começa baixo para chamar atenção, aí o cérebro, opa, é aquela coisa de identidade. Eu vou começar o som baixo e vou movimentar ele mais dinamicamente para cima, para chamar atenção, notem. Ou seja, é um chamado, né, para o cérebro, para a pessoa, para a audição, preste atenção. Mas se nós aqui utilizarmos a técnica horizontal, nós podemos dar uma identidade e chamar mais atenção. Quer dizer, nós vamos agora ter o movimento dinâmico e vamos ter o movimento de distribuição entre L e R. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu usaria uma automação de panorama e levaria, eu vou fazer primeiro um tipo qualquer e depois eu vou explicar isso aqui, jogando, presta atenção, então começa aqui desse lado, né, olha lá, e L, e vem caindo, a 70, chega até 0 aqui, já passa para R e vem, então vamos ouvir agora. Vê que agora deu um sabor, porque se os senhores estiverem aí ouvindo com fone, ou mesmo na caixa de frente, sentada tecnicamente, os senhores vão ver que o som, agora ele corre de uma caixa para outra, invisivelmente, o cérebro presta mais atenção, porque temos a dinâmica e temos também esse correr de extremo a outro, né? O panorama, não vamos falar tecnicamente, vamos falar assim bem a grosso modo, esse correr do áudio de uma caixa para outra, chamando a atenção dos nossos ouvidos através do cérebro. Só que essa técnica, senhores, dependendo da mix que o senhor tenha, né, onde esteja o objeto que os senhores querem fazer esse destaque, o que ocorre? Pode estar concentrado de instrumento, e geralmente a concentração numa mix de frequência fica onde? No centro da mix nisso, porque lá está a voz, é os instrumentos de destaque, como a voz, como o contrabaixo, por causa da sua potência, é o bumbo. Então, quando chega nesse ponto, se os senhores fizerem essa corrida do áudio, né, entre L e R, quando chegar bem no centro, o áudio, ele vai sumir, porque ele vai se misturar. Então, aqui, essa criatividade depende de dois fatores. Os senhores, o que os senhores querem? Que o áudio corra de um lado para outro, ou quer que ele comece de um lado, suma e apareça do outro. Porque dentro da técnica que eu estou utilizando aqui, assim, atravessando o áudio, né, de um bordo para outro, como aqui visivelmente, eu podia fazer através lá do botão do fade, mas resolvi fazer aqui graficamente para ficar melhor entendido. O que acontece? O som vem, quando chega aqui, está concentrado em alguns instrumentos, pode ver que ele some e reaparece aqui, porque vai crescendo por causa do movimento. Então, o que o senhor faria para fazer ele realmente correr? Eu vou aqui desfazer isso aqui, vou limpar, e levaria o som começando em R, aí vamos botar, veja onde eu quero, vamos supor, eu quero que aqui o som toque só de um lado, e depois aqui
eu quero que ele passe para outra caixa. Vê que ele vai passar de repente. O que acontece? Ele vem, corre para cá, em milésimo de segundo já está do outro lado. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando que o áudio atravesse essa parte central devagar. Ele chega aqui, está chovendo, correu e já está do outro lado. Ele chega aqui, pula para o outro lado. Então, dessa forma, dá-se a impressão que o som ele está varrendo de um lado para outro, embora o gráfico não mostre isso, mas é o inverso. Se os senhores fizerem assim verticalmente, né, vindo assim, ele aqui ele morre. E é dessa forma não, porque ele vem, dá um salto pro outro lado. E assim, então ele dá a entender que ele está correndo, como nós vamos ver aqui agora, ó. Eu vou puxar um pouco, porque o salto foi muito pronto, ó. Eu vou tocar só ele. Os senhores notam que ele dá porque esse salto, esse movimento rápido faz com que, quanto mais rápido o movimento, mais destaque dá. E esse movimento rápido no centro, de milésimo de segundo, faz com que ele cresça mais a nossa atenção. Não é que aumentou o volume, é que nossa audição, nosso cérebro nota isso pela dinâmica, né? Pela velocidade, é pelo movimento. Então, de novo. Então, vocês poderão usar essa técnica ao seu favor, porque vocês estão enganando o ouvido humano, né? Através de dar destaque a uma peça de uma forma diferente. Isso foi muito usado, se os senhores ouviram a música do Zé Ramalho, Sinais, né? Essa música utiliza, quem fez a edição utilizou muito dessa técnica para chamar a atenção de certos detalhes na música. E ela tem que ser usada, logicamente, com sutileza, que senão fica aquela coisa muito, né? Assim, a gente tem a palavra brega com uma palavra estranha, mas assim, muito exótica. Isso é certo tipo de música exótica, cairá bem aquele negócio pulando de um lado para outro, mas se for usado igual aqui dentro de um contexto, com os outros instrumentos acompanhando, fica bacana, porque esse atravesso, e porque isso, inclusive, é usado nos pianos elétricos e as pessoas não notam, porque é usado sutilmente. Eu espero que o estudo de hoje tenha servido e seja útil aos senhores no seu dia a dia na edição, que é a função desse canal aqui e a minha, apesar de pouco tempo, justamente isso, passar essa experiência que eu tive com áudio para melhorar o áudio, porque graças ao áudio que eu hoje eu sustentei minha família e muitas coisas na minha vida eu dependi do áudio. Então, graças a Deus é o áudio. Então, hoje eu faço questão de colaborar com o áudio que colaborou comigo, compartilhando aquilo que eu aprendi. Não sou nenhum professor, sou apenas um aluno. Estou há anos, né, estudando e não consigo parar, como eu sempre digo aqui. Eu quero, de novo aqui, agradecer a todos os senhores que estão aí compartilhando os vídeos, que estão aí dando seu joinha, me motivando através dos seus e-mails. Que Deus abençoe a cada um dos senhores. E vou dizer uma coisa, espero o senhor aqui para o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir.